Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 1. Aqui o tema bênçãos prometidas. Diz assim: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação. Zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. E assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esforce as mãos de todos vós, que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para que entrava, nem para que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, o céu dará o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom, irmãos, a gente ouvir que Deus tem bênçãos para a nossa vida. E pode ter certeza, irmão, que Deus tem bênção para o povo dele. Deus, ele salva o povo dele. Ele liberta o povo dele do pecado, liberta da escravidão desse mundo. Ele liberta a gente, tanto para salvar a gente, mas também para abençoar a vida da gente. E as bênçãos de Deus, irmãos, ela alegra a nossa vida. As bênçãos de Deus, ela enriquece a nossa vida. As bênçãos de Deus, irmãos, em nome de Jesus, ela nos aproxima de Deus. As bênçãos de Deus alegram o nosso coração. Então, talvez você entrou aqui nessa campanha, o terceiro dia da campanha, a verdade liberta, a verdadeira liberdade. Saiba de uma coisa: Deus te chamou para te salvar. Deus te chamou para te curar. Deus te chamou para te libertar. Mas Deus te chamou também para te abençoar. Porque em muitos lugares, irmãos, eu não creio que é todo mundo que pensa assim. Pensa que o povo de Deus não é abençoado. Porque às vezes o povo de Deus sofre, passa por perseguição, passa por luta. Mas, irmãos, só quem é do povo de Deus sabe a paz que sente por dentro. Sabe a alegria que sente por dentro. Sabe como que é deitar no travesseiro, dormir em paz e acordar em paz, porque o Senhor faz habitar em segurança. Só o povo de Deus sabe o que é deitar sem acusação na mente de estar ali. Você está condenado, você está sem a salvação. Só o povo de Deus sabe o que é deitar e não ter aquela mente pesada que o pecado está falando. Está vendo? Você pecou. Está vendo? Você fez isso. Está vendo? Porque Jesus, quando a gente vem para Ele, Ele nos perdoa e nos justifica, irmãos. Então vale a pena ser do povo de Deus. E aqui, irmãos, nesse contexto, Deus tinha zelado com o povo com grande indignação. Nosso Deus, irmão, ele zela tanto no cuidado, tanto ele também pode se indignar contra a nossa vida, porque ele é justo. Mas por que primeiro ele agiu para com o povo com grande indignação nesse contexto? Porque o povo começou a afastar dele. O povo começou a esquecer dele. O povo deixou a Deus.
deixou de buscar a Deus, deixou de clamar a Deus. Aí Deus teve que agir com grande indignação na vida daquele povo. E o que Deus fez? Permitiu que eles fossem para o cativeiro na Babilônia 70 anos. Até eles reconhecer que eles pecaram contra Deus, que eles precisavam mudar suas atitudes, que eles precisavam ser libertos da idolatria, precisavam ser libertos do pecado e ser libertos de muitas coisas. Irmãos, uma coisa que Deus sempre faz na nossa vida, irmãos, é mudar, é transformar o nosso caráter no caráter de Cristo. E talvez você fala, mas caráter não muda. Irmão, todas as coisas se faz nova na nossa vida. O que não muda é o nosso corpo físico, a nossa mais, Ele transforma a nossa vida. Então Jesus queria transformar, Deus queria transformar realmente esse povo. Aí Deus teve que tratar eles conforme Deus sabia que eles iam ser purificados. Deixa eu falar algo bem sério para vocês. Às vezes você fala, por que essa situação na minha vida? Porque talvez só através dessa situação você vai buscar mais a Deus. Você vai exclamar mais a Deus. Você vai se quebrantar mais. Você vai deixar Deus trabalhar na sua vida. Você vai deixar Deus trabalhar no seu coração. Porque muitas vezes, irmão, se está tudo bem, nós longe de Deus, e não busca Deus, como que a gente vai ser salvo, vai ser transformado? Como que a gente vai ser liberto? Irmãos, fica tranquilo. Até Deus fechando a porta, Ele sabe trabalhar. Fica tranquilo, até às vezes você sentindo alguma situação difícil, Deus sabe trabalhar. A única coisa que Deus não quer é perder eu e você. Ele não quer perder eu nem você. Deus, Ele pode perder casa, pode perder tudo, porque isso aí para Ele não importa. O que importa é eu e você. O importante para Deus é a minha vida e a sua vida. Talvez você tenha falado, eu tenho perdido coisas. Você tem perdido coisas, mas não tem perdido a sua vida. Enquanto você estiver vivo aqui na presença de Deus, essas coisas, se você perdeu, Deus pode trazer de volta. Tem coisas que dá para trazer de volta, tem coisas que não, mas tem coisa que dá. E o que dá para trazer de volta, Deus tem poder para trazer. Então, em primeiro momento, por causa do pecado do povo, Deus zelou para com o povo com grande indignação. Cativeiro, perderam coisas, tiveram que sofrer, tiveram que passar por várias coisas. Por várias coisas. Só que o povo se voltou para Deus. O povo buscou a Deus. O povo buscou a presença de Deus. E como Deus prometeu que passados 70 anos, Deus ia mudar o cativeiro do povo, Deus mudou o cativeiro do povo. Deus mudou. Aí talvez você pergunte, mas por que eu não fui liberto ainda desse cativeiro? Por que eu não fui liberto dessa situação? Porque ainda eu não recebi aquilo que Deus falou que ia me dar. Deus está falando, estou esperando você voltar mais para mim. Eu estou esperando você ser mais humilde, ser mais manso, se quebrantar mais, perdoar mais, valorizar mais, amar mais, me reconhecer mais. Irmão, Deus não faz nada errado. Deus não faz nada errado. Ele faz tudo certo. Sabe o que ele disse para o povo, irmão, em Jeremias 29:11? O povo estava no cativeiro ainda. Lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tem a vosso respeito. E Deus tinha um plano de paz para dar para eles, um futuro abençoado. Você acha que Deus tem um futuro ruim para o ser humano? Deus não tem um futuro ruim para o ser humano. Deus tem um futuro maravilhoso para o ser humano. Só que o ser humano tem que escolher o Deus que tem um futuro preparado. Quando a gente deixa, irmão, de escolher a Deus, nós estamos escolhendo um caminho largo, o caminho que esse mundo oferece. E o mundo não tem como oferecer para mim e para você um futuro abençoado, espiritualmente, fisicamente, em todas as áreas. Porque o mundo é corrompido, o mundo é caído. Mas Jesus, Ele oferece paz, alegria, amor, salvação, felicidade. Ele oferece bênçãos e vitória para a minha vida e para a sua vida. Mas o que nós devemos fazer? Se voltar para Ele. Sabe o que Ele diz em João 10? Eu sou o bom pastor. E eu dou a vida pelas ovelhas. E aquele que entra, ouve a minha voz. E entra pelas portas, que é Ele mesmo. Ele acha pastagem. Sabe o que é essa pastagem para uma ovelha? É achar segurança, é achar alimento. Então, o que Jesus tem para nós é maravilhoso.
Mas você fala, tem sofrimento. Irmão, é melhor sofrer com Jesus do que sofrer fazendo mal. Do que sofrer fazendo coisa errada, do que sofrer pelo mundo, do que sofrer servindo o inimigo. Porque no final a vitória é nossa em nome de Jesus. Servindo a Jesus, no final a vitória é nossa, para a glória do nome dele. Então Deus falou, agora eu já zelei com grande ira sobre vocês. Agora eu vou zelar por vocês agora com amor. Agora eu vou voltar para Sião. Porque a presença de Deus tinha saído. Agora Deus falou, agora eu vou voltar para Sião. Agora eu vou zelar com amor. Você sabe o que Deus quer, irmão? Que a presença dele esteja em nós. Deus quer que a presença dele esteja na nossa vida. Deus quer habitar conosco, e ele quer que a gente habita com ele. Deus quer zelar da nossa vida como um pai cuida de um filho, como um servo, como um Senhor cuida dos seus servos, como um Deus cuida daqueles que servem a ele. Deus quer cuidar de nós. Ele quer zelar da nossa vida. Só que também, irmãos, ele quer que nós fazemos a nossa parte. Porque ele já fez a dele enviando Jesus. Ele já fez a dele deixando a tua palavra. Ele já fez a parte dele enviando o Espírito Santo. E ele continua fazendo a dele levantando seus servos, suas servas para falar da palavra dele. Qual que é a nossa parte, irmãos? É aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício que ele fez por nós, é se voltar para ele, obedecer a palavra dele, seguir a ele, que assim ele vai fazer tudo que precisa na nossa vida. Você sabe por que a vida dos discípulos mudaram, irmão? E a vida da multidão não mudou completamente? Porque eles seguiram Jesus de perto. Eles sempre estavam com Jesus, e Jesus sempre falava com eles em particular, aquilo que a multidão não conseguia ouvir. Aquilo que a multidão não conseguia entender. Aí você pode falar, mas são muitos hoje que não servem a Deus. Irmãos, mas quem está de perto com Jesus tem a vida transformada. Tem a vida mudada. Jesus chamava os discípulos e falava, olha, assim, assim, assim. E a vida dos discípulos foram transformada. Deixa eu fazer uma pergunta. Você prefere ser a multidão que recebe uma bênção e vai embora? Ou você prefere ser discípulo que recebe Jesus e vive a vida inteira com ele? A verdade, ela liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ande na presença de Deus. Ande na presença do Senhor. O culto passado, olha o que eu estou lembrando, irmãos. Eu falei do cego Bartimeu que mendigava. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele estava com os olhos bem abertos. Porque tem dois tipos de cegueira, a espiritual e a física. Qual que é a espiritual? Aquela que nós não conseguimos entender, que é Jesus. E qual que é a física? A física é aquela que nós precisamos de cura mesmo. Aquela que Jesus fez na vida do cego, curou ele fisicamente. E esse cego, quando ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aí sabe o que Jesus fez, irmão? Parou e perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, quero ver, Senhor. E Jesus foi lá e curou ele. Aquele cego, irmãos, ele não podia ver, mas agora ele viu. E ele viu fisicamente também. Aquele cego que agora mendigava, agora ele tem o direito de trabalhar. Agora ele pode ver. Agora ele pode receber não só aquela bênção da cura, mas ele pode também seguir Jesus. Porque a Bíblia vai falar, e ele seguiu Jesus pelo caminho. Deixa eu falar algo. Nós não podemos ser crente mendigo, irmão. Entendo o que eu estou querendo falar. Estou falando que tem gente que tem na condição que ela precisa de ajuda. Às vezes a condição dela levou, ela está naquela situação. Mas para nós, o que é um crente mendigo, irmão? Deixa eu explicar. Não era isso não, mas vamos lá. É um crente que ele não consegue ficar perto de Jesus. Porque se ficar perto do dono da benção, a benção vai estar próxima. E sempre quando você precisar dele, ele vai estar ali. Agora, o crente mendigo é aquele que recebe a bênção e se afasta. Aí ele vem de novo. Senhor, me dá mais uma bênção. Aí Deus, pela misericórdia, por amor, vai, ele afasta de novo. Aí ele só fica pedindo. Aí Deus está falando, meu filho, só fica aqui na minha casa que eu te abençoo tudo que você precisa. Isso é tão simples, irmão. Lembra do filho pródigo?
É tão simples, ele tinha tudo na casa do pai, mas foi querer dar uma voltinha para fora. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Quis comer até a bolota de porco. Mas ele falou, graças a Deus que ele caiu em si, né? Lá os servos do meu pai, joalheiro, come melhor que eu aqui, eu desejando isso. Eu vou voltar, eu vou dizer, pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, faz como dos servos seus. Graças a Deus que ele voltou. Mas agora deixa eu dizer para vocês. E se ele volta para a casa do pai e de repente ele sai de novo? Ia ficar nessa mendigança para lá e para cá. Mas quando ele chegou na casa do pai e permaneceu, o anel voltou, a honra voltou, a veste voltou, a festa voltou. Ô irmãos, em nome de Jesus, um conselho para mim e para você: não saia da casa do pai. Não saia da presença dele. Sair da presença de Deus, irmão, é perder tudo. Você já entendeu o que é a presença de Deus? Quando eu falo a presença de Deus, é Jesus, é a palavra dele, é o Espírito Santo, é nós estando em comunhão com ele. É mais importante do que tudo. Você já viu alguém na Bíblia sair da presença de Deus e se dar bem? Não se dá bem. Olha o povo de Israel. Se a gente pegar, vamos pegar lá de Juízo. Deus ia lá e abençoava o povo, daqui a pouco o povo esquecia de Deus. Aí vinha 7 anos de opressão. Aí o povo afastava de Deus. Aí o povo, quer dizer, clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia, meu Deus, eu vou morrer, tem misericórdia. Aí Deus lá e abençoava o povo. Passar mais um tempo, eles pecavam contra Deus, aí 30 anos. Eles passavam por cativeiro. Aí clamava a Deus de novo, clamava. Aí às vezes 40 anos. Aí por último, sabe quanto tempo foi? 70 anos. Não fica se afastando de Deus toda hora, não. Não fica se afastando, não. Deixa eu perguntar. Quem é pai aqui? Quem é pai? Ou se você que não é pai, mas talvez você cuida de alguém, ou mãe, ou você tem carinho por uma pessoa. Não é ruim quando aquela pessoa sempre só vem para você pedir, se afasta, pedir, se afasta, pedir, se afasta. Você não quer as pessoas perto de você, principalmente um filho, uma filha, alguém que você ama, que você cuida. É assim que Deus quer você. Assim que Deus quer eu, pertinho dele. Pertinho da presença dele, juntinho dele. Porque assim ele pode cuidar da gente, irmãos. Assim ele pode cuidar de nós. Eu sempre falo, irmão, se Deus livrou lá no mundo, sem conhecer a ele, 21 anos Deus me livrou de tantas coisas, e mesmo assim ele teve misericórdia, quanto mais agora nós na presença dele. O que ele não pode fazer na nossa vida? O que ele não pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos e imaginamos. Então fica pertinho do Senhor, porque ele quer zelar da sua vida, ele quer cuidar com amor. Talvez você entrou e falou: mas não tem ninguém que cuida de mim, não tem ninguém que olha para mim, não tem ninguém que liga para mim. Tem um Deus todo poderoso olhando lá do céu, ele está de olho em você, ele diz: eu te amo. Um Deus que cuida da nossa vida, que quando ninguém está vendo nós chorando, que ninguém está vendo que nós estamos passando por dentro, ele está vendo. Então Deus fala: agora eu vou voltar para esse povo, eu vou habitar no meio deles, e agora eles vão ser chamados de cidade de verdade, porque conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês for ler o capítulo 7, o povo, eles tinham conhecido a Deus, porque Deus salvou eles. Só que nós vamos ver no capítulo 7, Deus fala que quando eles estavam lá em Jerusalém, antes de eles serem levados para cativeiro, eles não estavam fazendo o que era certo, estavam falando mentira, não estavam exercitando justiça, não estavam fazendo o que era certo. E Deus levantava os profetas: faz o que é certo, faz o que é certo, faz o que é certo. E eles estavam mentindo, irmãos. E mentia, o povo mentia. A cidade de Jerusalém, que era a cidade santa, ou o povo santo, virou um povo mentiroso. Irmão, deixa eu perguntar: será que nós somos mentirosos? Será que as pessoas olham: ali é mentiroso, hein? Ali é mentiroso. E será que Deus também olha a gente dessa forma? Porque Deus sabe se a gente fala a verdade ou não. E sabe o que estava acontecendo? Jerusalém estava escandalizando o nome de Deus, que mentia. Oprimia o pobre, fazia um monte de coisa que não agradava a Deus. Por isso que Deus falou que agora eles iam ser chamados cidade de verdade. A primeira coisa, irmão, quando Jesus salva a nossa vida, ele é a verdade.
E sabe o que ele faz? Ele coloca a verdade em nós. Se nós continuamos mentindo, significa que Jesus não está muito dentro de nós, não. Porque quem é o pai da mentira, João 8,38, é o diabo. Mas o pai da verdade é o Senhor. É o Senhor. Não deixa a mentira tomar conta da sua vida, não, irmão. Olha, eu vou dar uns conselhos aqui, para mim e para você. Mesmo aquelas mentirinhas que você quer fazer às vezes para colocar medo no filho. Aquelas mentirinhas que você pensa que não tem nada a ver. Não pega esse costume, não. Porque se o pai da mentira é o diabo, se nós começamos a mentir, quem se aproxima é ele. Mas quando a gente fala a verdade, o dono da verdade se aproxima. Jesus se aproxima de nós. Jesus se aproxima da gente. E quando a gente mente tanto, irmão, que a gente não vem mentir, quem vai acreditar em nós? Eu sempre converso, eu converso com meu filho, não mente para mim, não. Se você mentir para mim, a hora que você falar a verdade, eu não vou acreditar em você. E graças a Deus que ele entendeu. Então, irmão, não mente não. Não fica mentindo não. Deus quer que nós chamamos de cidade de verdade. Cidade de verdade. E diz mais, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nosso corpo pertence a Deus. Então, o povo tinha blasfemado contra Deus. O povo adorou outros ídolos, fizeram um monte de coisa. As nações blasfemaram pelo que o povo fez contra Deus. E o povo tinha profanado, tinha tornado impuro, tinha tornado comum aquilo que era santo. E Deus queria que eles fossem uma cidade de santidade, um povo santo, porque através deles Deus queria salvar as nações. Olha como é bom aí você andar na verdade e na santidade. O que é santidade? É andar puro, é andar separado para Deus, purificado. Por quê? Porque quando a gente está na verdade e a gente anda puro perante Deus, nós não vamos ser maldição na vida das pessoas, nós vamos ser bênção. E as pessoas vão ver em nós, vai ver bênção na nossa vida. E assim o nome de Deus vai ser glorificado. Porque vão dizer assim, ali vai um homem verdadeiro, ali vai uma mulher verdadeira, ali vai um homem puro, ali vai uma mulher pura. E através disso as pessoas vão ver luz e vão querer vir para Deus. Vão querer vir para o Senhor. Então, seja chamado povo de santidade, cidade de verdade, ou povo de verdade. Em nome do Senhor Jesus. E Deus diz assim, e assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4. Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Irmãos, se você for entender, na praça de Jerusalém, o templo estava sendo reconstruído. E a cidade não estava daquele jeito. Então Deus faz uma promessa. Que agora o povo ia habitar ali, os meninos, as meninas, porque quando eles foram para cativeiro, eles não podiam ficar em paz nas praças. Não habitavam as pessoas. E as pessoas ainda morriam no cativeiro, alguns. Agora Deus está falando, não, tem pessoas que vai viver muito tempo. Vai andar até com o seu bordão por causa da sua muita idade. Vai habitar os meninos, vai habitar os jovens, vai habitar as crianças. Sabe o que Jesus quer fazer, irmão? Trazer paz para a nossa vida, trazer segurança. Ele quer que nós habitamos em paz, Ele quer dar segurança para a nossa vida, Ele quer ver os jovens crescer, Ele quer ver os velhos em muita idade, dando fruto para a glória do nome dEle. E Ele tem poder para trazer essa segurança. Irmãos, como é bom a gente andar em paz. Como é bom a gente andar em segurança. Se você quiser contratar um segurança, tem um de graça. Só basta servir a Ele. É Jesus. E esse segurança, irmão, esse segurança ele não falha não. Esse segurança ele não erra. Esse segurança é 24 horas. Ele não dorme nem tosqueneja. Eita, glória a Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, irmão, por causa desse segurança. Se não fosse esse segurança na nossa vida, ai de nós. Ai de mim, ai de você. E Deus diz assim: e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos. Olha que maravilha, irmãos. Deus está falando, se isso é maravilhoso para vocês, para mim também é maravilhoso, porque eu quero ver vocês na minha presença. E Deus quer fazer coisas maravilhosas para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. Embora nada possa surpreender Deus, que ele é poderoso, grandioso e majestoso, mas Deus acha maravilhoso quando ele vê eu e você. Você quer ver uma coisa? Eu provo isso, a gente voltando lá para a Gênesis, Deus disse, foi bom. Quando ele criou, a humanidade disse, foi bom. E quando criou o homem, foi muito bom. Porque Deus se alegra com a minha vida e com a sua vida. O diabo que quer corromper, o diabo quer ver nós longe de Deus. Mas Deus, ele se alegra quando vê você na presença dele. Deus se alegra com a nossa vida, irmãos. Irmãos, se Deus, presta atenção, se Deus não quisesse a gente, se Deus não quisesse, não tivesse alegria, não quisesse estar com a gente, você acha que a gente estaria aqui hoje? Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus ainda ama a nossa vida. Deus ainda tem prazer na nossa vida. Deus não quer se perder nenhum de nós. Deus não quer perder nenhum de nós. Talvez você fale, mas as pessoas não têm problema, se ela perde eu, ela nem faz conta de mim, nem sente falta. Mas Deus sente. Ele sente falta, irmão. E por isso que você está aqui hoje. Porque é Deus chamando a minha vida e a sua vida para Ele. Ele diz assim, seja meu todos os dias da sua vida. Seja meu todos os dias da sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Deus está falando, o povo que está lá em cativeiro eu vou trazer. Eu vou habitar no meio deles. Eles vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus deles. Deus quer ser o nosso Deus. Ele também quer que nós sejamos povo dele. Ele também quer que nós sejamos povo dele. Olha que ele está prometendo salvar, libertar o povo que estava cativo. Salvar e libertar, irmão, pode ficar tranquilo, irmão, que quando a gente busca Deus, tem salvação, tem libertação para a nossa vida. Quando a gente busca Deus, tem salvação e tem libertação para a nossa vida. Irmão, parece que a gente vai falando isso, e se cada um olhar aqui o que Deus já fez, irmão, é maravilhoso. Aí você fala, Deus não fez nada mesmo. Lógico que você está vivo aqui. Você está aqui, já foi um grande milagre. Só de você ter nascido já é um milagre também. É que às vezes o inimigo quer que a gente vê, às vezes as coisas destruídas, o mundo como está. Mas se a gente for olhar para Deus, sempre vai ter algo positivo. Sempre vai ter algo que Ele fez na nossa vida. Então, em nome de Jesus, para de olhar para os negativos, olha para o positivo. Para de olhar para a terra, olha para o céu, de lá vem o nosso socorro. Olha para o Senhor, que é de lá que vem a nossa salvação. Quando as pessoas olhavam para mim e diziam, isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito não. E graças a Deus que a palavra do homem não é a palavra de Deus. A palavra das pessoas tem poder. Tem poder se Deus permitir, porque a palavra maior que tem poder é a palavra de Deus. Porque se toda a palavra que as pessoas falassem para a nossa vida tivesse poder, ai de a gente, irmão. Eu nem estava aqui hoje, coitado de mim. Mas graças a Deus, a palavra que vale é a palavra de Deus. Ela não mente, ela é verdadeira, ela é fiel, ela se cumpre e ela permanece para sempre. Olha o que diz agora, o versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem as mãos de todos vós. Deixa eu perguntar, como está o seu trabalho? Como está a sua força? Como está o seu ânimo? Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Se esforça. Se esforça. Eu sei que às vezes a luta vem. Eu até disse para vocês que eu estava, graças a Deus, estou conseguindo aqui ministrar, mas eu fiquei ruim. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas Deus deu graça, Deus deu misericórdia. Não desista, irmão. Se esforça. Se esforça, porque ele estava numa obra e veio a oposição. E Deus levantou Zacarias para eles animar, para continuar reconstruindo. Para eles continuar fazendo a obra que Deus mandou eles fazer.
E Deus falou, se esforça. Quando Deus está falando se esforça, Ele está falando, eu estou contigo. Deus não vai mandar a gente fazer se Ele não der força para a gente fazer. Quando Ele está falando se esforça, faz sua parte que eu estou com você. E posso dizer algo para você, irmão? Nós estamos vivendo um tempo difícil. 2 Timóteo capítulo 3. Então não deixe de buscar a Deus. Talvez você fale, meu Deus, tem hora que é tão difícil chegar na igreja. Tem hora que é tão difícil orar, tem hora que é tão difícil ler a palavra, tem hora que parece que vem uma luta, vem uma tristeza, tem hora que eu quero só ficar na cama, só ficar deitado, uma solidão. Mas se esforça. Se esforça. Porque quando a gente se esforça, Deus está falando, eu estou vendo meu servo lutar. Eu estou vendo minha serva se esforçar. E quando Ele vê que a gente não consegue com a nossa força, Ele fala, agora eu ajudo. Ele estende as mãos para nós e diz, não temas que eu te ajudo. Eu te tomo pela mão direita. Mas Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe, irmão. Eita, glória a Deus, irmão. Alabando, calabai, show de canto. Deus sabe o valente que tem dentro de você. Deus sabe a sua capacidade. Deus sabe. Então continua se esforçando. Se esforce. Diz assim, as mãos de todos vós que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. O diabo quis parar a edificação. Não queria que o templo fosse edificado. O templo era um lugar de adoração a Deus. Hoje quem é o templo? É você. E sabe que o diabo não quer que a nossa vida seja edificada. Ele quer que a gente pare. Porque Ele quer ver a obra de Deus ou terminar no começo ou na metade da nossa vida. Ele não quer que a obra de Deus conclua. Mas hoje, pela palavra de Deus, e eu profetizo em nome de Jesus, que a obra de Deus vai se concluir na nossa vida. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E Ele chama, Ele capacita, Ele justifica, Ele aperfeiçoa e Ele vai até o final. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o início e o fim. E olha o que diz a palavra do Senhor. Porque antes desse dia não houve aluguel. Eu vou resumir. Porque quando o povo voltou para edificar, e os pais, eles não estavam conseguindo receber ajuda. Aluguel não tinha ali paga do seu salário. Aí imagine você não ter salário. E o povo precisando de ajuda, precisando de recursos, precisando de salário, precisando de ajuda, eles não tinham. Mas Deus está falando assim, eu não vou ser mais como eu fui daquele dia não. Agora o salário vai começar a vir. Agora eu vou começar a abençoar. Agora eu vou começar a trabalhar. Porque lá em Ageu Deus diz assim para o povo, meu é ouro, meu é a prata. Por que Deus falou isso? Porque o povo precisa. E Deus sabe dos recursos espirituais que a gente precisa. E Deus também sabe do recurso financeiro. Deus sabe, talvez você entrou aqui preocupado, não só com o espiritual, mas com o financeiro também. Deus sabe que você precisa. Só que Ele está dizendo assim, não desanime. Continua edificando a sua vida na minha presença. Porque Ele não desampara. Ele não deixa, irmãos. E olha o que Ele diz no versículo 11. Mas agora não serei assim para com o resto desse povo. Como nos primeiros dias diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará. A vide dará o seu fruto. E a terra dará a sua novidade. Tem novidade, irmão. E os céus darão o seu orvalho. Que chuvinha boa para molhar, a glória a Deus. E farei que o resto desse povo herde tudo isso. Deus está falando, trabalhe, que eu vou abençoar. Edifica a vida de vocês, que eu vou abençoar. Busca a presença. Mas você fala, pastor, mas foi falado pelas irmãs aqui que os pastores estão falando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, você vai se trancar dentro do seu quarto e não vai fazer mais nada. Não é isso que Ele está falando para vigiar. Não é nesse sentido que a gente não pode fazer mais nada. Não. Tem a obra que Ele confiou a nós. Tem um ministério na nossa vida. Ele chamou você para louvar Ele. Ele chamou você para servir a Ele. E ainda Ele tem bênçãos para a sua vida. Quando fala estar preparado, irmão, é não estar longe de Deus. É estar com comunhão com Ele, como as virgens prudentes cheias de azeite. É estar com comunhão, é estar próximo dEle, é se preparar. Rapidamente, vou entrar só numa questão aqui. Quando a gente começa a ficar despreparado, deixa eu só dar isso aqui para vocês. É quando a gente fala, hoje, para que buscar Deus hoje?
Para que orar hoje? Para que ler a Bíblia hoje? Para que ir para o culto hoje? Para que confiar em Deus? Aí a gente começa a ficar despreparado. Então não faça isso não, irmão. Você tem a oportunidade de buscar Deus, busque todo dia. Aí você fala, pastor, não tem culto todo dia. Fica tranquilo, a sua casa é um lugar onde Deus habita também. Busca a presença dele lá. Ora lá, tem um compromisso com Deus, tem um devocional com Deus. Busca Ele. Não faça como aquelas virgens. Às vezes o noivo, pode ser que ele chegou 8 horas, 9 horas. O noivo chegou meio perto da meia-noite. E elas falaram, aquele azeite vai dar, não vai acabar não. E quando o noivo chegou, a lâmpada delas se apagaram. Não tinha azeite para colocar mais. Para iluminar o caminho. Mas se elas tivessem falado, não, vamos levar azeite de reserva. Ou seja, sabe? Aquela hora que você fala, eu estou com disposição para orar, eu vou orar mais. Aí eu tô meio fraco, mas eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que estar me preparado. Então lute, irmão, porque quando o noivo chegar, ele vai falar, vem minha noiva. Quando o noivo chegar, vai entrar para a boda do Cordeiro, o nome do Senhor vai ser glorificado. E sabe de uma coisa? Vai ter uma festa maravilhosa esperando eu e você. E essa festa, irmão, vai durar para todo sempre. Quando eu falo festa durar todo sempre, é que a gente vai viver eternamente com o Senhor. E ali não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, decepção, traição. Você não vai precisar trabalhar mais para ganhar um salário mínimo. Você não vai precisar mais pagar imposto. Vixe, cuidado das empresas, mas graças a Deus, vamos para o céu, em nome de Jesus. Não vai ter conta de energia, conta de água, porque o Deus vai ser a própria luz. O rio que vai correr é um rio de água viva. Não vai precisar encanar nada. Então fica tranquilo, irmão, é só buscar a Deus. É só fazer a vontade dele. Aí diz assim, versículo 13. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fosse uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temais, esforce as vossas mãos. Lembra que eu falei que Jerusalém tinha blasfemado, pecado contra Deus, virou uma maldição para as nações, era para eles trazer a Deus. E eu sempre dou exemplo, quando eu estava no mundo, eu não era bênção na vida das pessoas não. Porque às vezes não vem de influenciar buscar Deus, vem de influenciar ter comunhão com Deus, às vezes influencia para as coisas erradas. Mas graças a Deus que eu era uma maldição, mas hoje eu sou uma benção. E graças a Deus que você também é uma benção. Mas talvez você pode ter falado, mas pastor, mas eu não estou muito assim com as pessoas não. Estou influenciando as pessoas a fazer isso, fazer aquilo. Mas hoje, olha o que Deus está falando, você pode ser uma benção. Sabe quando Deus chamou Abraão? Deus chamou Abraão e falou, Abraão, sê tu uma benção. Deus queria que Abraão fosse uma benção para as pessoas. Irmão, Deus não quer só abençoar a gente também. Deus quer que a gente seja uma benção na vida das pessoas. Você já pensou se todo mundo quisesse ser uma benção? Todo mundo ia ser abençoado. Agora, se ninguém quiser ser uma benção, meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas graças a Deus que tem pessoas que querem ser benção. E Deus chamou você para ser benção. Para ser benção. Por isso que Ele nos salva, por isso que Ele nos lava pelo sangue de Jesus, por isso que Ele transforma o nosso caráter, tira a raiva, tira a decepção, tira tudo que não presta e vai colocando amor, vai colocando paz, vai colocando alegria, vai colocando gosto do Espírito Santo. Então se alegra na presença de Deus. Mas pastor, eu queria ouvir que a porta vai se abrir. Irmão, a porta já está aberta. A porta do céu já está aberta. É só aceitar o Senhor. É só voltar para Ele. Mas eu queria receber todas as bênçãos. As bênçãos já estão, irmão. As bênçãos já estão prontas. Deus só está preparando a gente para receber. O que Deus falou para Abraão? Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas a terra já não estava lá. A nova Jerusalém já não está preparada. Então é só a gente que tem que se preparar. É nós. Deus nunca está atrasado, irmãos. Deus tem que estar sempre adiantado. É a gente que tem que se preparar. É a gente que tem que se preparar para receber. Então diz, serei uma bênção. Não temais, não tenha medo. Esforçam as vossas mãos. Então se esforce, irmão. Trabalha. Se esforça. Talvez você falou, mas da primeira vez eu tentei se esforçar, mas não deu muito certo. Mas não significa que não deu certo uma vez, que não pode dar certo de novo.
O que não vai dar certo é coisa errada. Coisa errada você nem faz. Agora, buscar Deus, servir a Deus, fazer as coisas para Deus, pode ir que vai dar certo. Pode ir que vai dar certo. Porque Deus, Ele não vai mandar você fazer nada de errado. Deus, o que vai levar você a pecar, irmão, não é a voz de Deus, não. Deus vai levar você a se santificar. Deus vai levar você para a verdade. Deus vai levar você para Jesus Cristo. Diz assim o 14: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei em fazer o mal. Quando fala fazer o mal, irmão, não pensa que Deus é maldoso, é malicioso. A gente tem que entender todo o contexto para não entender mal. Tá vendo? Deus é mal. Tá vendo? Deus é ruim. Não. É que Deus, para o povo pecar tanto contra Ele tem que permitir o cativeiro para o povo ser purificado. Então quando eu falo pensar fazer o mal, Deus tratou com o povo. Deus teve que tratar. Teve que permitir que acontecesse isso. Aí, mas Deus diz assim: quando vossos pais me provocaram a ira, por que Deus fez aquilo? Porque provocaram a ira. Se você não provoca a ira de Deus, fica tranquilo. Aqui a gente não pode ficar provocando a ira de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Quando fala que não se arrependeu, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, significa que Deus intentou aquilo e Ele fez. Não mudou de opinião, porque o povo não mudou de vida, continuaram pecando. Porque quando a gente muda de vida, Deus fala: olha, eu pensei em fazer o mal, mas agora eu vou fazer o bem, porque você mudou seu comportamento. Porque você fez o que era certo. Versículo 15, para nós encerrar. Assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias não temais. Ô, irmão, isso aqui é muito forte. Sabe o que Deus está falando? Olha, eu planejei em trabalhar na vida de vocês e eu trabalhei. Eu falei que ia trazer o cativeiro, eu trouxe o cativeiro. E tudo que eu falei, eu fiz. Só que agora vai ser diferente. Agora, eu não vou trazer cativeiro para vocês. Agora, eu não vou tratar com vocês da maneira... Agora eu vou abençoar. Irmão, o mesmo Deus que permite cativeiro é o mesmo Deus que livra do cativeiro. O mesmo Deus que tem poder para tirar as bênçãos é o mesmo Deus que dá em dobro e pode retribuir de novo. Isso mostra que Ele tem poder. Eu queria encerrar mais rapidamente aqui, irmão. Não fica bravo comigo, não. Olha o que Deus fala para o povo fazer. Eis as coisas que deveis fazer. Falar a verdade cada um com seu companheiro. Se vocês quiserem ler na sua casa uma tarefa, capítulo 7, o povo falava mentira cada um para o outro. Aí Deus falou: agora eu quero abençoar vocês. Eu quero trazer vocês aqui, eu quero abençoar a terra, eu quero abençoar com tudo que vocês, com todas as bênçãos. Mas fala a verdade. Fala a verdade. Por quê, irmão? A hora que nós estamos lá, me perdoa a expressão, na luta, na prova, no perrengue, aí, ai Deus, tem misericórdia de mim, eu vou falar a verdade, eu te amo, irmão, eu te amo, você é uma benção, começa a falar a verdade, a hora que Deus abençoa, eu não amo a Deus não, irmão, nem quero saber da sua vida, começa tudo de novo. Então Deus está falando: vocês querem continuar? Vocês querem receber? Continua falando a verdade, continua fazendo o que é certo, continua fazendo o que é justo, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Quando for alguém na sua casa, irmão, quando for alguém na sua casa, dessa vez, talvez seja alguém até que você não se dá muito bem, dessa vez, não toca não. Não estou falando para você entrar para dentro também, morar lá na sua casa, não é isso não. Mas executa juízo na sua casa. De verdade e paz. Não é conforme os seus próprios juízos. Porque se Deus fosse tratar nós conforme os nossos juízos ou conforme nossas obras, coitado da gente. Mas olha com misericórdia. Olha com amor. Talvez a pessoa possa até te afrontar, irmão. Como eu já dirigindo o carro, a pessoa vira para trás, mostra o dedo, faz algumas coisas. Eu poderia fazer a mesma coisa. Mas eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para trazer paz para as pessoas. Então leva a paz para sua casa. Faz o que é certo lá dentro. Em nome do Senhor Jesus. Assim Deus vai permanecer. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Seu companheiro. Aqui é a pessoa. Nem ame o juramento falso. Então não fica pensando mal contra as pessoas, contra o seu companheiro. Não fica pensando mal no coração. Que o povo pensava em fazer o mal contra as pessoas. Pensava o mal no coração. Irmão, toma cuidado que a gente pensa. Tem coisa que a pessoa não está nem pensando naquilo, irmão.
Mas a gente vai traduzindo na nossa mente, o cérebro vai processando, vai falando, tá vendo? Aí o diabo, eu estou só plantando. Aí Deus está falando, rapaz, não é nada disso. Não é nada disso. Então não pense mal no seu pensamento. Não pense mal. Já teve pessoa, pastor, eu pensei que você estava pensando, ô irmão, não estava nem pensando isso. Eu acho que agora as pessoas estão virando Deus, estão lendo os pensamentos. Não, irmão, só quem conhece os pensamentos é Deus. Se Ele quiser revelar para uma pessoa, também revela. Mas quem conhece é Ele. Então não fique interpretando conforme a sua maneira e pensando mal no coração. Não, irmão, se vem algum pensamento, não, está repreendido. Eu quero ficar em paz, eu quero ter o coração limpo, eu quero ter a mente pura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nem amo juramento falso, não fica jurando falso não. O povo falava do nome de Deus, mas era falsamente. Nós juramos por Deus que nós vamos fazer isso. Se fazia nada. E Jesus diz, não jura nem pelo céu, nem pela terra. Então não vamos ficar fazendo juramento falso. Por quê? Porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Deus aborrece a mentira. Deus aborrece a injustiça. Deus aborrece o juramento falso. Jesus tem bênção para a nossa vida. Vamos fazer a nossa parte. Jesus tem salvação para a nossa vida. Vamos fazer a nossa parte. Jesus está voltando. Vamos fazer a nossa parte. Se você entrou aqui hoje, sua vida pode estar entristecida, mas Deus, Ele é Deus de alegria. Receba força através dessa palavra. Receba ânimo. Receba a presença de Deus. Confie nos planos de Deus, que Ele vai se cumprir. Amém?